Buenos dias, meus amigos, buenos dias, minhas amigas. Um domingo abençoado a todos vocês. E eu gostaria de gravar esse vídeo falando de um assunto que agora de manhã eu ainda estava pensando. Trata-se de julgamento. Julgamento, o nome do assunto. Isso acontece todos os dias e eu acho que desde o início da humanidade sempre aconteceu. As pessoas costumam julgar umas às outras, apontar o dedo, mostrar defeito. E não olham para os seus próprios defeitos. Acham que não tem defeitos. E quando tem, querem mascarar. A gente tem esse costume de querer culpar os outros por as coisas que a gente faz. Deu uma coisa errada, a gente costuma dizer assim, mas é que se eu... mas se não tivesse acontecido tal coisa. Não, deu errado e ponto. Não podemos culpar os outros por uma coisa que deu errado com a gente. Não temos que julgar os outros ou largar a culpa para cima dos outros, se o erro é da gente. E a gente não tem nem que olhar o erro dos outros, porque somos falhos e erramos também. Mas as pessoas costumam fazer isso e eu acho muito interessante. As pessoas condenam as outras por um monte de coisa. Tu condena o cara porque o cara é gordo, tu condena o cara porque o cara é feio, tu condena o cara porque o cara é gay, porque é lésbica, porque não sei o quê, porque não sei, porque é pobre, porque é rico. Mas o que é isso, cara? Não vive uma vida tranquila consigo mesmo? Tem que estar apontando o dedo para os outros? Se acontece uma coisa errada... É sempre a culpa dos outros e nós não temos culpa de nada? Esses julgamentos que a gente costuma fazer, eu acho que está na hora de nós repensarmos isso e começarmos a nos julgar. E isso a gente não tem coragem de fazer. Eu quero ver o cara que tem coragem de se julgar e de ver os seus erros. Eu sei todos os erros que eu cometi na minha vida, eu sei de tudo que eu fiz de errado e às vezes eu tento corrigir, sei que coisas eu não vou mais conseguir corrigir, entendeu? Porque já não tem mais correção, mas eu sei o que eu fiz de errado e eu tento seguir o caminho reto. Agora, se eu não errar, não tem acerto. Isso é uma grande verdade. Não existe acerto sem erro. Se você não errar, não há acerto. Mas existe uma coisa interessante, pessoal, que eu acho que a gente tem que parar para pensar. Vejam bem. Tem uma passagem da Bíblia muito interessante, que era onde eu queria chegar. Jesus, certa feita, estava pregando em um lugar e alguém trouxe para ele uma mulher adúltera. Essa mulher traiu o marido. Isso é o que mais acontece. Homem trai a esposa trai... Isso que mais acontece. Isso acontece diretamente. Mas naquela época, na época de Jesus, era uma coisa horrenda, uma coisa horrível. Trouxeram a mulher e colocaram à frente de Jesus porque eles queriam condenar Jesus de qualquer forma. Eles queriam que Jesus se contradissesse. E Jesus, era óbvio que além de ser filho de Deus, além de ser uma criação de Deus, né, além de trazer para a terra a mensagem de Deus, ele sabia como fazer as coisas. Ali botaram a mulher na frente e disseram assim, Senhor, Rabi, como chamavam Cristo na época, o que fizemos com ela? Ela já foi pegada várias vezes por adultério. E a lei de Moisés diz que as mulheres que são pegas por adultério têm que ser apedrejadas. Jesus ficava numa situação muito difícil, porque se ele condenasse aquela mulher, ele sairia contra aquilo que ele pregava, que era o amor. E se ele absolvesse a mulher, ele ia contra a lei de Moisés. Veja como este homem, porque Jesus de certa forma foi um homem, olha como este homem ponderou em poucos minutos, ele ponderou toda a situação e fez um julgamento único. Ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi se saindo aos poucos, primeiro os mais velhos, depois os mais novos, até que ficou Jesus e a mulher. Jesus estava escrevendo no chão com o dedo e continuou. Até que ele olhou ao seu redor e estava ali a mulher quietinha olhando para ele. Ele olhou para a mulher e disse assim, e aqueles que te condenam estão aí? A mulher disse que não. Ele olhou para a mulher e disse assim, então vai e não peca mais. Então, gente, não existe acerto sem erro. Nós vamos ter que errar para acertar. Só não podemos persistir neste erro. Só que isso não nos dá motivo, nem de nós e nem das outras pessoas, de nos apontar o dedo e nos julgar. Nos condenar, querer nos colocar debaixo dos pés só para que nós se achamos o máximo. Não vamos fazer isso, pessoal, porque isso não nos faz bem. Não temos que condenar ninguém. Nós temos que ver os nossos próprios erros e buscar acertar. Certo? Um bom domingo a todos, que todos fiquem com Deus e não se esqueçam do que é mais importante na vida da gente. Olhar para o nosso próximo com um olhar de amor e não com um olhar de ódio. Olhar para o nosso próximo e ver o coração dele e não ver os seus erros e os seus pecados. Porque nós não somos juízes. O único juiz está no céu. Ele conhece o coração de cada um de nós e sabe o que nós fizemos. Não adianta nós podemos esconder dos humanos. Podemos esconder dos homens. Podemos esconder das mulheres. Mas de Deus ninguém esconde nada.
Fiquem todos com Deus e um bom domingo.